Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Santa Igreja Ortodoxa, seguindo o santo calendário patrístico, inicia a grande semana, a Semana Santa. Hoje, no domingo da triunfal entrada do Senhor em Jerusalém, o domingo de Ramos, nós vemos no Evangelho o Senhor montado em um jumentinho que entra de forma triunfante em Jerusalém, aclamado pelo povo, e cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento que haviam predito esta entrada do Senhor em Jerusalém. Mas o que eu gostaria de refletir hoje é a forma com que as pessoas, com que aquela maior parte da multidão o acolhera. O Senhor, antes de ir a Jerusalém, e no sábado, ontem comemoramos o sábado de Lázaro, a ressurreição de Lázaro em Betânia. Aquelas pessoas, aquela multidão, né, que se aglomerava para receber o Senhor, estava impulsionada pelo maior dos milagres que Cristo realizou antes de sua paixão, que foi a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de um homem morto já há 4 dias. O Senhor, ao longo de sua missão, já havia ressuscitado a filha de Jairo, morta há poucas horas, já havia ressuscitado o filho da viúva, morto há um dia, mas agora ele ressuscitara Lázaro, morto há 4 dias, já enterrado, já tendo os vermes iniciado o seu processo na carne do falecido Lázaro. Porém, o Senhor mostra o seu poder, o Senhor mostra toda a força da sua divindade ao ressuscitar Lázaro, dando provas de que ele não era apenas um homem, um rabi, não apenas um professor, um orientador, mas o próprio Deus encarnado. E hoje em dia muitos, falam que fé é acreditar, naquilo que você não vê, né, interpretando mal o texto de São Paulo e considerando a fé como um mero fideísmo, uma mera esperança. Mas não. Temos fé em algo concreto, em algo palpável, pois o Senhor próprio se revela, o Senhor próprio manifesta a sua divindade como a manifestou e como nós celebramos ontem, no sábado de Lázaro. E após esta ressurreição, após esse grande milagre que manifesta a divindade do Senhor, o Senhor cumpre as Sagradas Escrituras, entrando triunfalmente em Jerusalém. E uma multidão o recebe. É interessante que na próxima sexta-feira a Igreja Ortodoxa, seguindo o santo calendário patrístico definido no Concílio de Nicéia em 325, celebrará
a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira do sacrifício, onde também em Jerusalém uma multidão grita: crucifica-o. Que contraste! Enquanto hoje, no domingo, o Senhor é recebido de forma triunfal por uma multidão que o chama de rei, bendito rei, Hosana, enviado de Deus, e na sexta-feira a multidão gritará: crucifica-o. A reflexão que eu gostaria de trazer é a seguinte: aquelas pessoas no domingo de Ramos, aquela multidão, em sua maior parte, até mesmo alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo, esperavam um reinado terreno do Senhor Jesus Cristo. Esperavam que ele fosse um rei terreno, um político, um rei militar, como fora o santo rei Davi. Mas acontece que o Senhor, o Pantocrata, não é um mero rei político, não é um mero rei militar, terreno, mas ele é o próprio Deus homem. E por eles não reconhecerem o Deus homem, na sexta-feira o negaram e o crucificaram. Também nós, muitas vezes, não colocamos nossa esperança no Deus homem, mas colocamos, e muitos têm colocado, suas esperanças em ideologias políticas, sejam elas de direita ou de esquerda. As pessoas colocam a sua confiança em governantes terrenos, quando deveriam colocar sua confiança em Deus e no seu reino. Outra coisa importante a ser dita é que muitos de nós que estamos durante toda esta quaresma aprendendo e vendo a cada domingo o caminho do arrependimento, da purificação, da deificação, muitos de nós corremos o risco de ser cristãos ortodoxos apenas de forma aparente, apenas de forma externa, para que os outros enxerguem, mas não vivemos uma vida ortodoxa de verdade. E como hoje muitos daquela multidão aclamavam Hosana e depois diziam crucifica-o, também nós, com a nossa forma de vida, só de aparências, muitas vezes estamos na igreja, participando dos ofícios e dizendo Hosana, mas com o nosso modo de vida, com uma vida completamente afastada de Deus, uma vida sem arrependimento, uma vida sem a purificação dos pecados, nós dizemos crucifica-o. Pois ao invés de crucificarmos a carne e suas paixões, nós veneramos a carne e colocamos nela toda a nossa esperança e toda a nossa devoção. Então, é muito importante que nós aprendamos a não estar na igreja de uma forma mundana,
e a não ser cristãos de uma forma mundana. A igreja não é uma mera instituição, não é uma mera organização social, onde nós nos reunimos para nos sentir bem e para falar sobre Jesus. Não é uma convenção social, não é uma ONG, não é um fã-clube. A igreja é o corpo de Cristo. E nela nós devemos estar não por uma convenção social, mas devemos estar na igreja para a purificação das nossas paixões, para a crucificação da nossa carne, para a deificação nossa, para nos unirmos a Deus, para sermos participantes do seu reino, através da sua humanidade deificada. Não estamos na igreja apenas para ser bonzinhos, mas para verdadeiramente sermos participantes do corpo de Cristo. Então, o dia de hoje é festivo na Santa Igreja, mas o dia de hoje também é um alerta. Um alerta para que nós, assim como aquela multidão, não reconheçamos a Igreja e o Senhor Jesus Cristo apenas de forma terrena, de forma mundana, obscurecida pelas nossas paixões, de forma apenas aparente, sendo ortodoxos nas aparências, porém não vivendo uma vida ortodoxa. De fato, devemos buscar ser cristãos ortodoxos de forma verdadeira, desde o nosso interior, e não só nas aparências, mas lutando para viver o arrependimento, a purificação das paixões e a nossa própria deificação, a nossa união com Deus, recebendo o Senhor Jesus Cristo e a Igreja, o seu corpo, não como uma convenção social, mas como Deus vivo e verdadeiro. Quantos de nós achamos belíssimos a Igreja Ortodoxa, a sua arquitetura, os santos ícones, os santos ofícios, porém nós ficamos só nisso, assim como aquela multidão ficou só na festa. Nós devemos verdadeiramente colocar em prática a vida ortodoxa. Desta forma, verdadeiramente, nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não de forma externa, mas de forma verdadeira, sendo verdadeiramente cristãos ortodoxos, vivendo uma vida ortodoxa em arrependimento, em confissão de pecados, na participação nos santos mistérios, buscando a união com o Deus vivo e verdadeiro, com o Senhor Jesus Cristo, no seu santíssimo corpo. Portanto, que o Senhor nos conceda o arrependimento, que o Senhor nos conceda uma vida verdadeiramente ortodoxa, para que nós, diferente daquela multidão, não passemos a nossa vida aclamando o Senhor com nossas bocas, tendo afastado dele os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.